Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite. Ei, Daniel, Vitor, Olá. Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui. É engraçado, hoje eu não consegui. Eu sempre entro pelo meu celular, eu não tô conseguindo entrar. Enfim, estranho. Aí eu peço vocês uma ajuda maior ainda em relação aos slides, tá? Que eu sempre gosto de entrar como aluna para justamente às vezes dar uma olhadinha se os meus slides estão passando direitinho. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Vocês já peço para vocês falarem habitualmente, mas hoje acho que a internet do meu celular não tá legal não, ok? Então vamos dar início aqui. Aqui, em relação ao pessoal, acho que tá tudo ok, que ninguém sinalizou nenhuma dificuldade de entrar. Então, eu acho que tá tranquilo. É que o povo deve estar chegando mesmo. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Posso contar com vocês, então, para poder admitir os colegas, gente? Pode ser? Como é que é? Aí, na hora que o pessoal pedir para entrar, vocês me ajudam aí tá? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam. Aí eu paro e admito por aqui. Mas se vocês conseguirem, tá ótimo, tá bom? Então vamos, hoje nós vamos dar início, né? A nossa segunda etapa da educação ambiental. Assim, ai, que bom, o povo tá chegando. Deixa eu ver aqui também. Eu gosto só de ver o pessoal. Ah, que ótimo. Felipe, Letícia, Gabriel, né? Se somaram aí aos meninos. Que bom, obrigada, gente. Não, é bom demais ver que vocês estão entrando. Enfim. Gente, o meu slide está projetado? Está. Tá bom. Então tá ótimo. Qualquer coisa, tá? Porque se eu tirar para colocar a internet, eu sempre sinalizo a vocês. E qualquer coisa vocês também me falam, tá? Porque como eu avisei aqui no início, hoje eu tô sem um apoio aqui do meu celular, tá bom? Bem, então isso, vamos iniciar a segunda etapa da nossa disciplina de educação ambiental. Assim como eu fiz com vocês na segunda-feira, né, com criptógamas, no segundo horário eu vou apresentar aqui as nossas atividades, tá bom? E tem inclusive atividade que eu preciso explicar direitinho, aliás, as duas, né, eu preciso explicar direitinho, ver se vocês entenderam adequadamente, tirar dúvida, tá? Então, é muito importante. Então, a gente vai fazer isso no segundo horário, depois do intervalo, porque sempre tem uns colegas que vão chegar ao longo, né? Então, assim a gente consegue arrebanhar um número maior de pessoas para a gente poder entender. Ah, uma coisa também que eu queria, ontem eu fiz. Lembram? Eu vou até fazer isso agora no início. Lembram que segunda-feira o Gabriel me pediu para encaminhar o Kahoot. Eu consegui, eu não encaminhei, eu vou encaminhar agora, mas é porque primeiro eu queria explicar. Eu consegui lá, né, que ele aparece, eu vou encaminhar aí para vocês agora na disciplina de criptógamas, tá bom? Mas, embora eu não goste mas esse é um assunto que inclusive envolve, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter Kahoot, e aí eu encaminho para vocês da mesma forma. Mas olhem só, se vocês abrirem o conteúdo aí, na hora que eu peço ele para salvar, de início eu achei que ele estava perfeito, mas ele tem umas falhas, tá? Eu até não enviei sem falar nada, sem explicar para vocês, porque eu sei que vocês iam falar, ah, professora, tá faltando. Eu fiz tentei salvar várias vezes e sempre davam essas falhas aqui, tá? Mas eu estou encaminhando e faço, não tem problema, eu faço isso para vocês das outras, né, dos próximos Kahoots. Mas
Não tem jeito. Na hora de salvar aqui, eu não sei se é uma artimanha, alguma coisa que eles colocam, não sai perfeitinho, não. Às vezes fica faltando uma ou duas perguntas, tá? Então eu encaminhei, eu queria primeiro falar com vocês, porque eu tentei várias vezes salvar o material diferente para ver se não dava esse erro. Mas é Professora, sistemático, tá? Pode falar, Daniel. que erro que você está falando? Se você observar, você entrou aí no É, eu arquivo, entrei. repara aí, ó, que, por exemplo, a questão 13 e 14, elas não existem, elas não estão aqui. Olha, 12, tem 12 na página 3. Aí a questão 13 e 14, ela não salvou. A 17, olha, se você observar na próxima página, sempre no final de página. 17, aí não vem a resposta. 18, 19, também faltou. Mas em relação às respostas, nenhuma tá mostrando qual que é, né? Ai, pior que é mesmo. Não tá mesmo, não. Ah, só a primeira, olha só. A primeira página tá. Ah, é verdade, Eu tem do não tinha ladinho. percebido nas demais. Não tinha percebido. Não, e engraçado, isso eu não tinha percebido, Daniel. Eu vi que tinha falha de pergunta. Eu tento, vamos ver, por exemplo, com o Kahoot que eu fizer hoje, eu tento fazer a mesma coisa para vocês, tá? Mas é porque eu tentei inúmeras vezes, eu acho que umas 5 vezes eu tentei. Salvava, eu via esse erro, deletava, tentava salvar de novo, enfim. Vamos ver, às vezes possa ser uma questão do arquivo dele lá, que não queria salvar esse dessa disciplina. Hoje a gente vai ter um Kahoot. Vou fazer a mesma coisa e vou em caminho para vocês, tá bom? Aí depois, se for o caso, eu mando o gabarito para vocês. Isso eu não tinha percebido, não. Eu vi que a primeira que tinha e nem dei falta do resto, tá? Mas enfim, só para mostrar a vocês, não foi falta de boa vontade, e porque eu peço, em vez de imprimir, é salvar em PDF. Ele, teoricamente, no início eu achei que ia dar certo. E Ô, depois eu vi que professora. estava tendo essas falhas. Pode falar, Bolina? Não, sou eu. Ah, é o Daniel. Diga, Daniel. Eu consegui mandar o link que dá para jogar de novo com as perguntas. Aquele dá para jogar? Porque eu abri aqui, não dava para jogar, não. Aqui para mim não dava, não. Não, dá para jogar no link Ah, que eu é? mandei. Aham. Ah, então tá ótimo. Enfim, eu só estou falando porque eu fiquei, né? Eu prometi de fazer, realmente tentei e tudo, mas estava dando essa falha. Eu achei melhor encaminhar para vocês uma hora que eu pudesse explicar, do que depois vocês, professor, só está dando erro. Enfim, tá bom? Então, que ótimo se você conseguiu. Então, é melhor ainda, que assim vocês têm acesso, né? Mas, de qualquer forma, até para a gente ver se é uma questão pontual ou não, no Kahoot de hoje, que a gente vai fazer daqui a pouco, eu tento também salvar e encaminho para vocês, até para a gente tirar, né, a prova dos 9 aí, para ver se é uma questão, se é geral ou se foi uma coisa pontual daquele Kahoot, tá bom? Bem, era isso. Eu até estou falando aqui porque é uma coisa que impacta sobre as outras disciplinas que eu leciono para vocês. Acaba sendo também, né, uma satisfação aquilo que vocês pediram e para a gente ver da melhor maneira possível, tá bom? O que é importante é vocês aprenderem daquilo que a gente, né, faz, igual esses joguinhos, essas coisas. É uma maneira de fixar o conteúdo, né? E eu vejo muito isso, assim, às vezes são coisas, subterfúgios que a gente utiliza, né, que acaba sendo, às vezes, um pouco mais atrativo para o aluno e, ao mesmo tempo, envolve o conteúdo, isso que é muito importante, tá bom? Bem, então vamos, né, afinal de contas, nós vamos trabalhar agora, na segunda etapa, vamos dar início hoje à unidade 3, que são os profissionais da educação ambiental. Tá? Então, na nossa unidade 3, vai abordar mais essa parte de quem está envolvido na educação ambiental. Isso, precisa estudar e praticar. Ótimo! Ah, então legal, o Daniel, recebi aqui a sua instrução.
porque realmente depois... Ok. Então, é isso aí. Então, aí nós vamos dar início, né, à nossa segunda etapa. Vocês vão ver que educação ambiental é um assunto que ele é muito continuidade, né, desde o nosso primeiro dia de aula, enfim. Mas agora o que a gente vai focalizar são como dar educação ambiental, né? Como, na verdade, promover, promover educação ambiental. Quais profissionais que eventualmente a gente estão ali associados a esse contexto, logicamente que envolvem nós, né? Biólogos. Eu falo como bióloga e falo como professora, né? E vocês também, como biólogos e como realmente como professores, por que não, né? Daqui a pouquíssimo tempo, vocês estarão formados e de uma maneira ou de outra, né? Mesmo até dentro de uma área de pesquisa, que eu sei que muitos de vocês também têm muito interesse, vocês se veem muitas das vezes como promotores, né? Como promotores de conhecimento. Então, vocês irão exercer essa profissão que ali que é repassar conhecimento, que ao mesmo tempo a gente repassa e aprende tanto também. Tá bom? Então, esse é só para a gente ter uma noção do que a gente vai abordar e o que é o nosso assunto, tá? Na noite de hoje, vocês vão ver, coloquei aqui, tem até um... Ah, não, esse videozinho... Agora eu fiquei na dúvida. Não, tem um videozinho, mas ele é teórico, que eu não vou passar, não. Mas eu deixei aqui por opção, até para vocês, porque ele fala de lei, né? Porque é uma lei ambiental. Então, ele fala de lei, eu adicionei, vai ter aí como indicação, mas eu não vou passar, não. Afinal de contas, para ter uma coisa mais dinâmica, tá? E vamos ter Kahoot, vamos ter atividade, que era a participação de todo mundo, tá bom? E fiquem à vontade para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar aqui. Então, olha só, quando se fala em educação ambiental, e é isso que a gente fala, né, desde o nosso primeiro dia de aula, com todos os viés, com todos os detalhes que envolvem a educação ambiental, da sua importância e, ao mesmo tempo, também a gente sabe das dificuldades que nós sabemos, né, que existem para que, de fato, exista uma atuação e um cuidado necessário e adequado ao meio ambiente, né? Mas olhem só, a gente precisa verificar, da mesma forma que nós já até trabalhamos na primeira etapa, de que a educação ambiental não possa ser uma coisa impositiva, né? Não é uma coisa que eu preciso impor uma pessoa, não é uma questão que precisa ser, entre aspas, né, engolida para você ter obrigação. Não, é uma questão de conscientização, de sensibilização, que as pessoas possam, de fato, perceber que a educação ambiental, ela é um contexto generalizado, que todos nós precisamos e temos condições de exercer a educação ambiental, o cuidado, o respeito ambiental, né? E que isso não é uma questão que ela é boa para fulano ou para ciclano, para uma ou outra profissão. Não, ela é fundamental para o planeta e, consequentemente, para todos nós. E justamente para que esses objetivos da educação ambiental, da promoção, da conscientização ambiental, ela se faça presente, a gente sabe que ela, né, foi dividida e existe lei, né, que vem dar à educação ambiental a formalidade, o aspecto, né, de legalidade ali, da importância dela de ser realmente atuada no nosso país, e que ela, na verdade, ela é desenvolvida de duas formas bem clássicas, né? Segundo a lei de 9.795 do ano de 1999. Que educação ambiental, ela possa ser representada no aspecto formal, que é o que nós vamos ver, e esse aspecto formal está relacionado ao aspecto formal da educação, que é através do âmbito escolar, né? E também pelo aspecto informal. Esse aspecto informal aqui estaria relacionado, por exemplo, a ONGs, a situações que a gente possa trabalhar, até mesmo com ecoturismo,
né? Um ecoturismo, a partir do momento que as pessoas estão ali, mas existe uma questão financeira? Existe, mas também existe um aspecto de formação, de conscientização, né? Possa ter esse alinhamento, logicamente que pode, né? E também é muito importante, gente, que as pessoas possam conhecer a beleza, a natureza, logicamente respeitando, tendo todos os aspectos, né, de respeito ao ambiente, mas é muito importante que tenha divulgação, para as pessoas terem a consciência da necessidade da preservação, né? Eu não dou importância àquilo que eu não conheço. Eu não delego importância, por exemplo, é tão importante de fato esses programas que existem, mostrando a beleza, a riqueza do Pantanal, a riqueza da Amazônia, né? A riqueza das nossas matas, né? Quaisquer que seja, mas é importante que se divulgue isso, que se promova isso no ambiente mesmo de mídia, para que as pessoas possam conhecer, perceber essa importância e, consequentemente, entender por que é tão importante preservar, né? Então, nesse aspecto que nós trabalhamos aqui, tanto no aspecto formal quanto no aspecto informal, dos quais nós vamos abordar, tá bom? Bem, e quando a gente fala, perdão, em questões ecológicas, é muito importante, né, em educação ambiental, é muito importante que a gente se atente para a necessidade da inclusão. Porque quando a gente fala em educação, não vou falar em educação ambiental, não, educação por si, né? A educação no seu termo mais amplo. É muito importante que todos possam vir a ter acesso à educação, né? E aí a gente precisa de que a educação seja inclusiva, de que as pessoas que porventura têm alguma deficiência, alguma dificuldade, né? Que realmente precisam de ter situações especiais, que elas possam ser atendidas, né? E na educação ambiental não é diferente, né? A gente precisa sensibilizar. A educação ambiental ela faz parte do conjunto a todos nós e, inclusive, a necessidade dessa inclusão. Eu vou apresentar aqui vocês, porque é uma questão do tema aqui da nossa disciplina, e eu tentei literalmente buscar, né? Ali, pessoal, quero contextualizar para os meninos. Falar que existe ou citar é uma coisa. De repente, a gente colocar uma nota, verificado que isso existe em algum lugar específico, né? Provando que realmente aquilo dali foi uma questão que foi implantada, ela dá um outro sentido, né? Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco projetos que têm essa intenção de aproximar as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, alguma dificuldade, a poderem se sensibilizar, né? A poderem entender e perceber a importância e a conhecer mesmo, né? O ambiente que a cerca. Isso é tão importante. Então, isso também é fundamental para que nós que somos profissionais, né? Nós que biólogos, que trabalhamos com a natureza por excelência, com esse objetivo de educação ambiental, que a gente se atente para essa necessidade também, né? Muito importante. E eu chamo a atenção de vocês. Isso atende a todos, né? E a educação como um todo. A gente está aqui focalizando a educação ambiental, porque ela faz parte de todo esse conjunto, mas nós, enquanto biólogos, nós, enquanto professores, né, temos que ter essa sensibilidade de promover situações, atividades que possam incluir eventualmente um aluno, né, ou uma pessoa que esteja ali naquele grupo que você esteja trabalhando com ele, que ele possa realmente também interagir ali e participar dessas atividades, tá bom? Isso é muito importante. E aqui, inclusive, no nosso livro-texto, ele chama atenção para isso, que o termo educação ambiental
embora a gente, né, logicamente esse é o nosso centro, mas é importante a gente lembrar da palavra educação em si, né? O que é educar, né? Então ele até coloca aqui que significa conduzir, liderar, é realmente trazer para fora, né? A função nossa de educadores é fazer com que vocês possam perceber, possam absorver conhecimentos, mas mais do que isso, várias das questões que nós trabalhamos com vocês, por mais que a gente coloque aqui terminologias, temos realmente matéria, né? E como existe matéria, enfim, mas tem todo um apanhado que é sensibilizar o aluno de várias coisas que vocês, inclusive, já têm intuitivamente, de várias coisas que vocês, inclusive, já se atentam no dia a dia, né? É trazer toda uma bagagem teórica, seja qual disciplina for, mas a proximidade do aluno em relação àquele tema. Eu acho que isso é muito importante, né? É tudo que a gente... Não necessariamente. Tem coisas que às vezes a gente consegue aproximar mais, tem coisas que a gente às vezes vê como uma situação às vezes um pouco mais distante. Mas, de qualquer forma, é fundamental, durante esse processo de educação, que a gente possa promover, né, despertar ali no aluno, na pessoa que está do outro lado, da qual eu quero, né, que ela perceba a importância daquilo que eu esteja falando, tentar aproximar aquilo para ela. Que às vezes, que por mais que ela não tenha vivenciado, ou aquela situação seja mais distante para ela, mas muitas das vezes aquilo que está sendo apresentado possa ter um impacto na vida daquela pessoa, mesmo que seja por vias indiretas, ou às vezes ela nem tem consciência de aquilo que está sendo apresentado para ela faz parte do dia a dia dela. Então, isso é que é muito importante. Esse puxar para fora, né? É tirar daquilo que está ali dentro da vivência de cada um e externar e mostrar que aquilo que às vezes a gente vivencia na nossa vida, que está presente ali no nosso dia a dia, muitas vezes, ele faz parte de um conteúdo maior. E a educação ambiental não é diferente. E fica ainda mais fácil. Afinal de contas, é aquilo que nós já discutimos na primeira etapa, embora a gente fale da educação ambiental e a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm a consciência que ela faz parte do ambiente, né? Mas todos nós fazemos. Então, na hora que a gente fala de educação ambiental, nós estamos falando de algo que seja absolutamente presente na vida de todos nós, quer a pessoa queira ou não. Quer ela tenha consciência ou não. Olha só, né? Olha como nós sofremos impactos com simplesmente virada de tempo, tem mais alergia, uma situação que às vezes você mexe mais com poeira. Ah, mas isso o que tem a ver? Tem a ver que se você mexe com poeira na sua casa e você desperta ali aquele processo alérgico, que às vezes já ali é mais particular, isso é um indicativo clássico que um ar mais poluído, que maior nível de poluição na atmosfera, vai te interferir sim, né? Vai fazer com que você tenha sinais e sintomas referentes a isso. Então, isso que é muito importante, né? Despertar. E é isso que todos nós, né, todos os seres humanos nascem com esse potencial de aprender, de despertar. E quando a gente fala, e aqui na nossa disciplina nós já falamos quantas vezes, né, das dificuldades que existem para essa conscientização, para essa educação ambiental. Existem coisas, né, porque a gente, na hora que vocês conversam, na hora que vocês falam, que são marcantes para a gente. E eu sei disso, eu sei desse outro lado, dessas dificuldades. Eu concordo com vocês essas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente não pode de forma alguma se dar por vencido, né? A gente tem que, diante do reconhecimento dessas dificuldades, olha, isso significa que eu tenho que trabalhar um pouco mais,
para despertar nas pessoas de uma maneira geral a consciência da importância da preservação, consciência da importância da sustentabilidade, a importância da consciência de que eu preciso de evitar desperdício, eu preciso cuidar, né, do ambiente que eu vivo, porque a partir do momento que cada um cuida do seu ambiente, isso logicamente se estende a um todo, né? E aí, eu até coloquei aqui isso justamente para a gente ver o marco, o que eu apresentei a vocês, que existe essa divisão entre educação ambiental formal e informal, né? Então, agora a gente vai aqui tratar dos aspectos clássicos dessa educação ambiental formal, tá? Que, como eu já antecipei em relação a vocês, aquela educação vinda das escolas, de todos os níveis, tá? Desde ali quando a gente trabalha ali com crianças na idade pré-escolar, né? Daquele cuidado, eu lembro muito dessa terminologia, porque é clássica, né? Aqui os meninos aqui em casa, sempre chegavam em casa, mãe, do cuidado, cuidado com o mundinho, né? Cuidado com a água, não ter desperdício, enfim, isso é bonitinho, mas isso é importante. E é isso mesmo. Desde ali, até do maternal, né? Onde você começa a plantar uma sementinha. Ah, mas ali são aspectos básicos que você está trabalhando. Até você chegar, por exemplo, uma pós-graduação. Você está ali numa pós-graduação, você já passou por uma rede escolar enorme, né? Trabalhou, estudou muito, está agora numa pós-graduação e a gente ainda tem, né? Principalmente nós biólogos, dependendo do campo que a gente escolhe, realmente tem ali uma disciplina formal de educação ambiental. Ah, professora, mas de novo? De novo. Logicamente, com outros aspectos, com outros projetos, sempre aumentando aí em relação. Mas sim, dependendo da pós-graduação que você fizer, existe ali, não é obrigatoriedade, né? Mas tem a possibilidade de você ter ali na sua cadeira a disciplina de educação ambiental, quer ela receba esse nome ou outros, né? Outros nomes que eventualmente possam ser semelhantes, mas com o mesmo objetivo, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver aqui, essa educação formal da educação ambiental. Como que se dá? E aí, a educação ambiental nesse aspecto formal, ela é descrita no artigo 9º da lei, da mesma lei que eu falei para vocês anteriormente, 9.795 de 1999. Lembram que eu falei que é uma lei em que, literalmente, classifica a educação ambiental nos aspectos formal e informal, né? O aspecto formal está no artigo 9º dessa lei. E ela é focada nos estudos realizados nas instituições, quer sejam federais, estaduais ou municipais de ensino, particulares ou privadas, né? Da educação básica, superior, especial, profissional e jovens adultos. Então, é todo aquele aspecto formalizado, né? Catedrático em relação à educação ambiental. E aí, até aqui, que se não me engano, eu coloquei para vocês. Tá? Esse daqui fica uma indicação para vocês. Depois, se vocês tiverem, né, um videozinho, e que ele fala justamente dessa lei do artigo 9º ao 12º, tá bom? Mas ele é bonitinho, ele é bem feito, mas ele é literalmente a descrição da lei, tá? Acho que é interessante, afinal de contas, para a gente ter o conhecimento, mas ele realmente ali é descritivo, tá bom? Então, depois vocês deem uma olhada, eu acho que ajuda, enriquece, mas ele realmente é a leitura da lei, tá? Bem, né? A gente já comentou que a educação ambiental nas escolas, ela não precisa obrigatoriamente estar associada a uma disciplina específica, né? A educação ambiental nas escolas, ela possa ser trabalhada de diferentes contextos. Eu posso dar uma atividade que seja de educação ambiental envolvendo uma multidisciplinaridade.
envolvendo, por exemplo, imagina ali no ensino fundamental, ensino médio, né? Que é onde nós, biólogos, podemos, inclusive, trabalhar ali depois que a gente forma, né? Ali, no caso, eu posso ser a professora de ciências. Eu não preciso necessariamente ter ali uma disciplina ou ter algo tão formal para falar de educação ambiental. Eu posso fazer projetos com os meus alunos, né? Eu posso propor atividades ali que, inclusive, não venham envolver só a minha disciplina, só ciências ou só biologia, né? Como no ensino médio. Posso trabalhar em comum acordo ali com outros professores, com outras disciplinas, professor de geografia, professora de educação física, enfim, multidisciplinaridade, mas que coloque, né, o conteúdo do mesmo de educação, preservação, conservação ambiental em prática. E uma coisa muito importante, esse cuidado ambiental envolve inclusive o próprio ambiente da escola. A partir do momento que a gente consegue despertar, né, na comunidade escolar, o cuidado com o prédio, um cuidado com o jardim, respeitar a árvore, né? É engraçado, gente. Parece bobo, né? Parece, nossa, mas é óbvio. Mas a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é que a gente precisa trabalhar muito isso com os nossos alunos. Nós precisamos, né? Isso é demonstrado toda hora na televisão, ações de vandalismo, né? Desrespeito mútuo, desrespeito ao professor, desrespeito aos prédios, né? Então, lógico que isso tudo, a partir do momento que eu trabalho com aquela comunidade escolar, que eu faça um trabalho que venha despertar o pertencimento, o zelo, né? Ali por aquele ambiente, eu estou despertando também fora, é extramuro, né? A partir do momento que eu levo as minhas crianças ali para uma horta, cuidar, entrar em contato ali, são pequenas ações, pequenas situações que possa trazer, inclusive, melhoria para a própria comunidade escolar. Melhoria até mesmo direta. Não só você estar lá trabalhando com esses aspectos, educando esses indivíduos, né, para extra-sala e para situações futuras, como você ainda mostra que trabalhando dessa maneira, essa população ela consegue, né, ter ganhos, ter ali uma integração, uma participação maior. Inclusive, isso é notório, né? Quando eles têm trabalhos, principalmente isso na rede pública, onde trabalha com a comunidade escolar, que consegue chamar os pais para próximo, né? Ali o envolvimento e até mesmo a melhoria do ensino, né? De uma maneira ampla e restrita, independente de disciplina, o aproveitamento escolar se torna muito maior, porque as pessoas são engajadas, existe um pertencimento. Então, a educação ambiental entra em todos esses sentidos ali no aspecto escolar, né? Você consegue motivar desde crianças até jovens adultos que estão ali naquela escola e de cuidado, de zelo. E quando eu cuido, né? Quando eu percebo a importância do cuidado, quer seja da minha sala de aula, quer seja do meu prédio, eu acabo estendendo isso para fora também, né? Então, são pequenas situações que nós, como professores, como educadores, né, dentro desse cenário, promotores aí dessa educação ambiental, quer seja de um aspecto absolutamente, né, direcionado para a educação ambiental ou vias indiretas, fazendo projetos ali multidisciplinares envolvendo a comunidade escolar, tá bom? Isso é um aspecto formal? É um aspecto formal, tá? Está sendo desenvolvido dentro de sala de aula, dentro da comunidade escolar, né? Independente do nível de escolaridade. Aí são sementinhas que vão sendo preparadas, né? Que vão sendo plantadas
ali na mente daquela comunidade, tá bom? As instituições de ensino podem se comprometer adotando um ou mais modelos sustentáveis e racionais no uso dos recursos naturais. É muito legal também, né, que isso não fique só numa falácia, mas que isso possa se estender, né, de uma maneira mais ampla na comunidade escolar, envolvendo inclusive a comunidade como um todo, né, professores, todo o corpo diretivo ali, né, da escola. Muito importante isso, né? Porque é o que eu vou comentar daqui a pouco para vocês. Também não adianta a gente, professor, dentro desse aspecto formal, querendo dar uma educação ambiental, se a gente não promover isso também. Se o meu aluno não perceber que eu também compro a ideia, né? Porque senão fica uma coisa de fala e outra de ação, que fica muito diferenciado. E é impressionante, porque logicamente a gente adulta, a gente tem esse discernimento, né? Mas as crianças, elas também são terríveis para perceber isso. Elas conseguem muito bem ver e separar e chamar a atenção, né, daquilo que é falado e daquilo que é produzido, né? Elas conseguem falar muito bem, ó, meu professor falou isso, mas é engraçado que ele fez aquilo, né? Ele pontua a contradição facilmente, qualquer que seja a faixa de idade. E as crianças, além de tudo, porque elas não só conseguem perceber, como elas falam, e falam que é uma maravilha, né? Da sinceritude que elas apresentam, e aí é que é o grande detalhe, para que nós, enquanto educadores, não venhamos cair, né, nessa cilada, porque entre aquilo que você fala, que é o correto, e aquilo que você está mostrando, né, pregando, se tiver uma dicotomia, se tiver alguma coisa que não pega muito bem, aí acaba enfraquecendo a amizade, né? Difícil fazer educação ambiental dessa forma. E é justamente nisso que eu chamo a atenção, né? Da importância que os professores têm de não só ter de uma fala, né, de algo que é pregado, mas de algo também que possa ser trabalhado, né? Os exemplos que a pessoa coloca ali no seu dia a dia. Isso é muito importante, tá? Aqui. Olhem só que bonito, né? O apoio da escola. Quando se fala dessa educação ambiental no aspecto formal, logicamente que a gente começa com pequenas sementinhas, né, gente? Eu acho que isso é importante a gente ter essa consciência, até diante de tudo que a gente já viu até então. Que vocês, inclusive, que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, né? Nós sabemos que não é fácil. É muito bonitinho em termos de imagem, de foto, a gente entusiasma, mas a gente sabe que às vezes não é tão fácil assim. Não é tão fácil destinar um espaço, né? A gente precisa muitas das vezes de trabalhar, às vezes até com a própria direção da escola, possa vir até algum tipo de resistência. A gente sabe que isso é possível. Por isso que também é muito importante que essa sementinha, que a gente fala muito dessa sementinha em termos dos alunos, né? Que a gente vai ali promovendo pequenas sementinhas para que elas possam enflorescer com o tempo, né? Mas muitas das vezes a gente também precisa de plantar essa sementinha na comunidade escolar como um todo, né? Nem tudo a gente sabe, existe unanimidade, né? Às vezes tem você ali como professor de ciências ou de biologia, que ama, que tem esse projeto, que quer colocar para frente, que é muito importante, né, essa sua vontade, mas às vezes você vai perceber que nem todos da comunidade escolar pensam como você. Então, né, às vezes você vai ter o apoio de um, de outro, e é isso que é muito importante, que a gente não desanime e que a partir, né, desses indivíduos ali que comungam da mesma opinião de você e que venha a ter disposição, né, para trabalhar em prol desse projeto,
que possa trabalhar, né, a médio e longo prazo também ali com os demais que eventualmente fazem parte daquela comunidade escolar e que possam conferir algum tipo de resistência, né? Porque às vezes é mais fácil sensibilizar uma criança do que necessariamente, às vezes, sensibilizar aqueles adultos ali envolvidos no processo, né? Mas é muito importante isso, para que esse aspecto formal ocorra de uma maneira adequada e que possa, de fato, ser vitorioso, ele precisa de ter persistência, né? As coisas nem sempre são tão fáceis. Às vezes, existem locais que já são abertos a essas atividades, né? Eventualmente, tem outros locais que, por vários motivos, às vezes até mesmo culturais ali, né? Já possa encontrar algum tipo de resistência, mas que aos poucos a gente possa ir vencendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou aqui falando, chamando a atenção para vocês essas questões. Alguém tem alguma vivência ou do local que vocês estudaram na época, né, de colégio? Tem alguma coisa que recorda vocês? Vocês querem pontuar alguma coisa, gente? Cadê o meu povo? Hoje inclusive, não estou aqui com... Deixa eu ver se eu consigo agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Oh, meu Deus. Na hora que vocês ficam nesse silêncio. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Daniel? Mas cutuca os colegas aí, o Daniel. Ó, o que falta que faz esse meu celular com a listinha de vocês aqui? Eu não consigo nem ver a listinha aqui agora para ficar fulano, ciclano. Oh, meu pai, que triste. Deixa eu tirar aqui, quem sabe? Tá? Mas isso que eu quero também vocês. Se vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa, tiverem uma vivência, não só, né, até mesmo como alunos, vocês podem comentar, tá? Às vezes na escola que você passou, algum professor fez alguma ação, né, que foi marcante, que você achou interessante, ou o contrário também, enfim, podem comentar pra gente aqui, tá bom? Hoje, nada não consigo. Magoei. Oi, diga, Daniel. Só comentar, porque quando você estava falando da inclusão, eu lembrei que quando eu dava aula, eu tinha um aluno, uma criança, que era surda. Então, eu dava aula com um intérprete do lado, assim, falando tudo o que eu dizia, entendeu? Aí eu só lembrei disso. Né, o Daniel? E é interessante que a gente lembra desses alunos com um carinho especial, né? Eles são marcantes para a gente. E eu posso falar com vocês também que quando a gente tem alunos com né, atenção especial, portadores aí de atenção especial, a gente às vezes aprende demais com eles, né? A gente está ali querendo, e é importante isso, ter essa sensibilidade, porque você imagina, de repente entregar, ele não pode, deixa para lá, né? Esquecer, ignorar esse aluno, ele vai ser deixado à margem, né? Mas por isso que é muito importante dessa inclusão, essa atenção, quando ali o professor oportuniza esse aluno, né? Que ele percebe, às vezes a gente não consegue tudo que a gente gostaria, né? Mas que ele percebe que o professor está ali, que está tentando, que lembrou dele, né? Eu já tive uma aluna que eu precisava de solicitar uma prova com uma letra que para a gente seria um tamanho gigante, né? Mas que para ela era o necessário para ela poder acompanhar. O bom é que ela conseguia, nessa situação, ela conseguia acompanhar, né? Até mesmo fazer a prova dela ali sozinha, tranquila, ter a independência em relação a isso. Mas tinha que ser com uma letra realmente muito exagerada para os padrões, né? Mas isso é importante. E ela ficava, na hora do dia de prova, ela já chegava assim, você lembrou da minha prova? Né? Aí na hora que você mostra, sua prova está aqui, um alívio para ela, né? E assim, ela se sentia confortável e satisfeita pelo professor ter lembrado,
né? Da condição dela. Enfim, isso é mesmo, Daniel. E com certeza vocês, e eu falo de uma maneira geral, porque mesmo que vocês aí, dentro da biologia, que a gente sabe da diversidade também, né, de oportunidades que nós temos na vida profissional, e que eu sei também que muitas das vezes quando a gente fala para o aluno ali de biologia em ser professor, torce o nariz, professor, não quero ser professor não, né? Mas ainda assim, vários de vocês podem ter certeza. Porque ser professor não é só até o aspecto formal de estar em sala de aula. Você acaba sendo educador ali no ambiente, no meio ambiente, situações que você vai proferir uma palestra, né? Você tem oportunidade de passar o seu conhecimento para outras pessoas. E é muito interessante, muito importante isso, que a gente possa atentar para a diversidade também da nossa sala de aula, né? Da qual ali, né, a gente, às vezes, umas situações, nos detalhes, que você possa aproximar, que você possa puxar aquele aluno para próximo, trazer um objeto, né, que às vezes é isso, igual para os cegos, né? Vou mostrar ali para vocês. É muito tátil, né? Então, é fundamental isso para que o aluno perceba que o professor está ali do lado dele também. Então, ele tem um ganho, né? Muito grande. E eu falo também uma coisa para vocês. O aluno com atenção, com a necessidade, né, de cuidados especiais, gente, ele possa ser brilhante. Nada, nenhuma questão de maior atenção, né, de maior cuidado especial, venha ser necessariamente uma dificuldade para ele, né? Ele pode até se despontar muito em relação a demais, porque às vezes os demais não têm interesse, não têm vontade, né? E às vezes aquela pessoa que está ali lutou tanto para estar ali, dá tanto valor e se dedica tanto. Então é muito importante isso, né? E esse olhar do professor diante de uma galerinha, né? Até ia falar aqui especial, que todos nós somos especiais, né? Todos nós precisamos de atenção. Então, esse olhar do professor para a turma de uma maneira geral, eu falo, até para a gente em sala de aula, né? Para a gente na faculdade, existe uma diversidade muito grande, né? E a gente acaba, às vezes, podendo chegar mais próximo um pouquinho, né? De quem, às vezes, confere, às vezes, um pouquinho mais de resistência por N motivos, e isso dá muito certo. Esse cuidado, esse zelo, ele é fundamental, viu? Bem, educação informal, né? Literalmente isso aqui eu estava buscando através dos desenhos, né, para dar esse aspecto, pura informalidade, né? Bem, o informal, ele também possa absolutamente ser muito bem trabalhado, né? Não é porque ele é informal que ele perde a sua importância, muito pelo contrário, ele trabalha em conjunto. Ele é informal porque ele não tem aquele caráter, aquela obrigatoriedade de ser sala de aula, de ter aquele aspecto de ter uma instituição de ensino, de ter uma escola, de ter aquela situação hierárquica entre aluno e professor, né? Não. Então, deixa essa formalidade. Isso daí é para o âmbito escolar. Aqui é um aspecto informal, né? Em que não vai ficar só no ambiente de sala de aula, só nesse aspecto de educação, né? Porque nós podemos ser, inclusive, educados em várias situações. Você possa, de repente, ser educado, de repente, o quê? Num parque de diversão, onde ali você vai precisar de pôr em prática a questão do respeito, da educação com o próximo, né? Da gentileza, muitas vezes,
Está ali brincando, está ali se divertindo, não está nem imaginando que você está necessariamente aprendendo, mas você está aprendendo e ensinando. Depende ali do que está sendo envolvido naquele processo, né? Então é isso. Não é restrito ao ambiente educacional, baseado em trabalhos coletivos, né? Dos quais geram aprendizado. Não quer dizer que as pessoas necessariamente imaginaram o que obrigatoriamente vai ter que ser ensinado e aprendido, né? Não tem os objetivos e não tem ali a prova no final para ver como que foi o percurso. Existe um aprendizado que muitas vezes, gente, é um aprendizado que mais fica, né? Porque é na hora que você aprende sem perceber que está aprendendo. E você ensina sem a pessoa, às vezes até sem você imaginar que está ensinando e a pessoa perceber que está aprendendo. Mas são sementinhas que ficam, são sementinhas que são plantadas. Entra aqui, por exemplo, as ONGs, né? Como eu falei com vocês também, por exemplo, o ecoturismo, né? Que não tem. Tá falando de turismo, tá falando de aventura, a pessoa tá ali, ralou um ano inteiro e de repente, né, pensou naquela viagem, ela não tá pensando em ser educada. Ela não tá, os objetivos dela, professora, sim, mas ela vai. Imagina, gente, eu morro de vontade também de conhecer Fernando de Noronha. Já comentei aqui em casa, a gente, se Deus quiser, Me leva quando a gente... junto. Oi? Diga, Me Daniel. leva junto. Ai, Daniel, se eu pudesse, eu levava, viu? Dá uma vontade, fala a verdade. A gente tá com uma vontade de sair tudo junto e misturado, então? Você acha que se eu Com pudesse, eu não certeza. faria isso com vocês agora? Né? Não precisa ir longe, não. Não precisava ser Fernando de Noronha, porque isso agora realmente eu não ia ter condições, né? Pra Mas algo subir na mais Lagoa da Pampulha. que seja. Oh, saudade da Lagoa da Pampulha. Eu acho que eu tava topando até a Lagoa da Pampulha, viu, Daniel? E, enfim, mas que seja, que é muito bonita e que a gente precisa muito de preservar, né? E, enfim, mas que também é muito top, né? Às vezes a gente fala assim porque tá aqui do lado, né? Normalmente você pensa muito daquilo que está mais longe, está mais distante, né? Aquilo que precisa de mais, às vezes você acha que tem mais valor, mas tudo é muito importante e a gente precisa de valorizar. Mas voltemos. Mas às vezes a pessoa, né, na hora que se imagina uma viagem assim, você não imagina, você está ali como objetivo é descanso, né? Pegar uma corzinha, mas já pensou, conhecer de fato, né? Aquilo que você vê, aquilo que você tem ali, né, na literatura, e vivenciar aquilo, ver aquilo, é algo que isso fica para você pro resto da vida. Uma coisa, igual a história, né? Você pega o livro de história, estuda, vê. Outra coisa é você ter a oportunidade de conhecer aqueles locais históricos, né? Aí você fala disso, fala daquilo, achava que era maior, nas fotos você achava que era mais bonito, que era assim, que era assado, o que for. Mas você vai e você aprende. Ou alguém quer falar alguma coisa aí? Podem falar, que eu quero que vocês participem. Não? A impressão O minha. Vitor tá com um áudio ligado. Tinha que ser. Podem ficar com o microfone ligado, mas falar. Podem que conversar comigo. Imagina que se a gente pudesse fazer uma reunião como essa galera aqui. Uma mala nessa casa, não tinha nenhuma mala. Oi? Tô ouvindo, não. São claros, até você não... Olhem só, né? Então, se a gente pudesse aqui nesse sentido estar, né, numa galera assim, olha que delícia. Bom demais. Então, olhem aqui. Gente, agora eu acho que realmente tem alguém com o microfone ligado aí, ó. Não sei se a gente tá ouvindo, não dá para entender direito, não, mas eu acho que eu também entendi a aula, não. Bem, então vamos aqui. A educação. Oi? Parece que a televisão ligada.
Isso que eu ia falar, ia comentar, o Daniel. Acho que tá rolando alguma novela por aí no ambiente, não tá? Eu só evitei falar em novela para não dar ideia, mas eu também achei a mesma coisa. Então, olha só, essa educação ambiental informal, por sua vez, ela é regulada pelo artigo 13º da mesma lei de 9.795 de 1999, né? Com ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Porque é muito importante, se a gente voltar, né, nessa situação de viagem, que na hora que você vai para esses ambientes, você imagine, tem ali, é muito importante, né, esses locais de beleza natural, né, recebem os turistas e que precisam, né? A gente sabe, a gente está aí vivendo na pandemia, ouvindo os noticiários, e a gente está vendo como que as cidades, né, porque tem cidades que são puramente turísticas, como que elas são dependentes desse turismo, né? Que ele é muito bem-vindo, acaba ajudando ali aquela cidade na situação econômica. Mas é muito importante que essas cidades que tenham esse aspecto turístico, mas que também tenham um programa, né, que possa trabalhar, sensibilizar aquele turista que está ali chegando. Mostrar a importância daquilo que ele vai ver, a importância daquilo que às vezes ele almejou tanto, né, para chegar ali e conhecer, mas que ao mesmo tempo que possa respeitar. Que ele não faça ali, né, igual às vezes a gente vê dos tempos áureos que a gente podia ir, né, no Mineirão, ver um jogo. Lá o que pelo menos que acontecia muito, né? Vai lá, as pessoas acham que aquele local é um local de ninguém, né? Joga lixo, resto de comida, não tem cuidado, sobe em cima da cadeira, enfim, uma falta de zelo, né? Imagina, o que é assustador, né? Se eu tô ali, tô chegando na casa do outro, sempre tive vontade de chegar naquele local e não vou ter cuidado. Então é importante que nesses locais existam, né, de uma maneira agradável, né, de uma maneira atenciosa, acolhedora, mas isso ela sensibiliza, então sensibiliza o turista e vai sensibilizar também a própria comunidade que mora ali, né, porque também isso é muito importante. Existem há um tempo atrás aí, estava vendo, até também uma praia no Rio de Janeiro. Eles fazem isso e eles estavam até colocando como exemplo, um restaurante que é super conhecido nesse local. E o que o proprietário faz? Ele, na verdade, ele escolheu essa cidade, né? Que é praiana, imagina, aquela vida, né, que a gente fica imaginando. Mas ele escolheu ali para viver pela qualidade de vida que ele imaginava, por estar ali naquele ambiente natural. Montou um restaurante com o objetivo mesmo, né, lógico, de sustento, mas ele tinha essa responsabilidade de que, da mesma forma que ele foi atraído pela beleza natural do local, que ele, ao estabelecer um restaurante, né, com objetivo de lucro, sim, de crescimento pessoal e profissional, mas que ele, em contrapartida, pudesse criar naquele restaurante ações de cuidado e zelo com o ambiente. Então, ele é um promotor, né, de frutos do mar ali, que é da região, que ele é atendido ali por pescadores, ou seja, tem toda uma cadeia relacionada ali, no caso, né, de profissionais mesmos, né, de diferentes setores daquele local, que é importante, porque isso dá melhoria de vida para a população, mas que ao mesmo tempo ele tem ali aproveitamento da água da chuva, né? Tem todo um processo ali no restaurante dele disso. Todas as garrafinhas, né? São reaproveitadas. Existe
lixo reciclado, né? Isso que ele faz, ele inclusive consegue sensibilizar e começou a trabalhar com a comunidade de uma maneira geral. Aí essa reciclagem, que nisso era mais restrita ao estabelecimento dele, começou a criar, né, volume e atender a população de uma maneira geral. Então, isso que é muito importante, né? São ações pequenas, que às vezes começam sem a pessoa pensar, parar para pensar, né? Mas que vai tomando vulto, porque ela sensibiliza, aí ela acaba desencadeando ações nas diferentes pessoas. No público que ela chega, na população que está ali, né, residente, mas que está associado àquele local e respeita o ambiente, né? Então, aqui é o que eu comentei com vocês, né? Essa educação ambiental informal, ela inclui participação de empresas privadas e públicas, né? Posso até ter em conjunto com a escola, sim. Por exemplo, é muito comum nessas regiões de ecoturismo, as universidades do local, elas têm ações que são realizadas para os turistas que eles chegam, né? Mas não é naquele aspecto formal, de sala de aula. Ninguém sabe que necessariamente que tem ali é um professor, é um estagiário. Não, né? São trabalhos que são promovidos extra e que acabam atendendo a uma população, né? Ou não precisa nem também ter necessariamente nenhum tipo de vínculo obrigatoriamente com instituições de ensino. Possam ser ONGs, né? Programas ambientais, que possam ser estabelecidos até para a própria população governamental do local, para poder, né, preservar, né, ter ali a importância das unidades de conservação e incentivo ao ecoturismo. Então, é um ganho para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo contribuir, tem espaço para todo mundo aproveitar, né? E respeitando o ambiente. Olha que delícia, gente. Olha que maravilha. Ai, ai. Eu só tenho um detalhe, né? Que para mim, o meu fica só do suspiro mesmo, porque eu não sei nadar. Não adiantaria nada disso. Mas eu ainda chego lá, tá? Eu tô muito nova, ainda aprendo. Aqui, segmento de educação ambiental tem como público-alvo toda a sociedade, é isso que a gente está falando, né? Reparem, tudo, toda a sociedade. Educação ambiental, ela é irrestrita. Como eu comentei, vem desde plantar aquela sementinha ali no maternal, até jovens, adultos, idosos, né? Lembra do Pedro comentando em relação ao avô dele, né? São pequenas ações que a gente fala com carinho, que a gente fala ali com respeito, né? Sem interferir naquela hierarquia ali que existe, mas a gente com cuidado, com zelo, a gente consegue passar uma mensagem, né? Que às vezes vai ser o bastante. Não, às vezes não vai ser o bastante. Às vezes a pessoa está tão acostumada com aquilo ao longo da vida que eventualmente falar uma vez não vai ser o bastante. Mas não ser o seguinte, você falou uma vez, você está dando exemplo, a pessoa vai, quer ou não, fica intimidada, ela para pensar e ela possa mudar, né? São pequenas ações, são pequenas situações que competem a todos nós, né? A todos nós. Somos educadores e passivos de sermos educados, né? Isso também é muito importante, viu, gente? Que a gente fala aqui como educador, e eu coloco vários de vocês já tiveram situações em que vocês foram educadores e serão educadores no futuro, mas isso, falo de carteirinha. A gente não só ensina, como a gente também aprende muito. Toda a nossa jornada, né? E a gente aprende muito não só com pares, né? Com pessoas que vêm, que eu vi uma palestra, que eu aprendi. Ok, às vezes você pode aprender horrores numa palestra, sim, né? Você está ali diante de um bam, bam, ok. Mas você também pode aprender horrores com uma pessoa super simples, que possa te dar um show, um banho de educação ambiental.
né, que eu formalizando, pegando essa questão, a gente sempre aprende muito com tudo, em qualquer que seja o assunto, mas especificamente a educação ambiental, sim, vai às vezes conversar com uma pessoa simples, o que eventualmente, né, às vezes ela tem ali de prática, de manejo, e que às vezes ela só fala assim, gente, como às vezes a pessoa não tem nem consciência, mas que educação ambiental que ela tem, né? E que ela possa te ensinar, né? Isso é fundamental. A gente é sempre passivo. A gente não só ensina, não, a gente aprende muito. Olha aqui, na hora que a gente falou de inclusão, eu falei com vocês, né, que eu coloquei, realmente busquei aqui que eu tivesse, principalmente, a gente encontra muito formal, né, uma ação assim, em determinado local, mas eu queria mostrar a vocês, olhem, aqui eu consegui, aconteceu no estado de Pernambuco, esse aqui, inclusive, é um projeto que aconteceu em 2016, tá? E que aí, o que que foi? Foi um projeto de educação ambiental inclusiva, que oportuniza que cegos tenham contato com a natureza, tá? Então, aí você fala assim, ah, mas bobagem? Bobagem não, né? Imagina uma pessoa que não tem oportunidade, você fala assim, ah, tem um ninho, tem essa folha mais áspera que a outra. Imagina a pessoa que não possa enxergar, né? Se ela não tiver a oportunidade do tatear, do sentir, né? Então ela fica feliz por isso. Na hora que eu vi aqui, eu não sei se vocês se recordam, porque eu já levei muito, né? Na verdade, todo semestre eu estava levando os alunos, principalmente tendem a ir os alunos mais nos primeiros períodos. Eu não sei se vocês, porventura, eu acho que foram comigo no museu do ICB, da UFMG, aquele museu onde tem os fetos, né, ali em desenvolvimento, tem várias partes, né, são sistemas orgânicos, né, que é bem ali no ICB. Mas por que eu estou falando? Porque lá não é uma questão de educação ambiental, mas lá tem uma educação inclusiva. Tem uma partezinha lá separada em que eles oportunizam aos cegos a tatearem, né? Por exemplo, tem lá uma célula, a tatear, a sentir, né? Também tem, não sei se vocês foram, que também eu sempre, às vezes, levo, abro, né? Abro vaga, mas eu nunca obrigo o aluno aí. Vocês se recordam daquele museu lá do Horto Florestal, que era um espaço de ciência e vida, que ele também era muito promovido assim. Também eram diferentes salas, com os diferentes sistemas orgânicos, e que tem, principalmente, por exemplo, tem ali na parte da gustação, que a pessoa tem a oportunidade de tatear o que seria uma língua, para sentir as papilas gustativas, colocar a mão em relação ao tato, né? Ver diferentes situações que estão lá, mas para você tatear e ter essa correlação do tato, que também é uma oportunidade, logicamente, para os cegos. Tem uma parte lá também que tem diferentes tipos de tecidos, né? Em moldes, que a pessoa também, está até lá escrito, que pode tatear, porque ela é feita com esse objetivo, né? De inclusão. Então, a gente utiliza, tateia, até para poder, por uma questão de curiosidade, mas que aquela pessoa que não possa, né, enxergar as peças que estão ali expostas, mas que ela tenha oportunidade de tatear, sentir a presença de pelos, né? Não sei se vocês foram nessas visitas, mas se porventura não foram, assim que as coisas normalizar, fica aí uma indicação, viu? Muito legal para poder visitar. A gente que é da biologia, muito legal. Independente de disciplina, mas porque é museu. O museu ele não é restrito a uma disciplina, não é restrito a um período, né? É muito importante, tá? Eu acho que ali no ICB, se não me engano, acho que eu tenho até, porque eu sempre tiro foto, se não me engano, eu acho que eu tenho foto de vocês lá comigo.
Alguns de vocês me parece que eu tenho foto de vocês lá. Enfim, tá? Mas quem não foi, fica aí uma sugestão, viu? Muito bom. E é incrível, viu, gente? Também outra coisa que acho que também nessa questão de educação ambiental vale muito a pena. Por exemplo, lá no Museu do Horto, ele é um museu com vários objetivos, né? Várias, ainda mais a gente da biologia, tem a parte de paleonto também, enfim. E ele é um museu que é um parque, né? Então também dá para trabalhar lá nessa questão da educação ambiental, tá? E fica aí para vocês uma característica. Quando vocês tiverem oportunidade, estiverem ali em sala de aula, qualquer que seja o nível, né? Ou seja, fundamental, ensino médio, vocês, por que não, né? Daqui a pouco também possam fazer pós-graduação e estar dentro da sala de aula do sistema de faculdade, levem seus alunos, promovam visitas para museu. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já ouvi, olha que eu trabalho, né, com alunos de faculdade e que eu já ouvi, não só uma vez. Professora, que legal, é a primeira vez que eu visito um museu. É importante isso, né? Tem muita gente que às vezes nunca atinou para a necessidade, para a importância que é visitar um museu, né? Tem museu de diversos objetivos, né? Da gente da área de biologia, nossa, nem se fale. Então, assim, não deixem de oportunizar isso para os seus alunos, né? Em faculdade, eu realmente nunca gostei de obrigar, né? Tanto é que eu não faço vinculada a ponto, porque eu acho que eu fico incentivando a você ter vontade de ir, né? Mas façam isso, isso é muito importante. E tem, né? Igual ali no Horto, a gente faz uma visita antes de chegar a essa casa em si, a gente fazia uma visita, né? Pela mata. E eles iam, inclusive, lá mostrando pra gente características da mata, detalhes ali de algumas árvores, enfim. Que esse é um aspecto, né? E eles não atendem só a sala de aula. Então, se a gente for ali, né? Quer levar o irmão, quer levar os sobrinhos para um passeio, leve. Você estará ali ajudando, promovendo uma educação ambiental informal, né? E que é muito bem-vinda, tá bom? Ai, que vontade, né? Que vontade de bater perna, né, gente? Nossa Senhora. Deixa. Na hora que puder também, ninguém nos segura. Aqui um outro exemplo de educação inclusiva, tá? Que é aqui, ó, uma iniciativa das escolas de Porto Alegre, que adotaram a utilizar a cartilha Naturecos na versão Braille, né? Então, outra atenção que se deu, né? Fez uma cartilha, tá ali com informações, tá promovendo, tá trabalhando com a população, quer sensibilizar? Por que excluir, né? Por que deixar alguém de lado? Todos são importantes, né? E esse cuidado, esse zelo, quando faz uma cartilha nesse sentido, quando tem a oportunidade de incluir aquela pessoa, com certeza, né? Isso é a pessoa que normalmente que mais facilmente vai comprar a ideia. Aqui, inclusive, é uma indicação de um artigo, né? Olha só, conscientização ambiental, da educação formal à não formal, dos autores de Luiz Carlos Lima, tá bom? Então fica aí, é interessante para gente, da gente da biologia, a realmente, né? A entender, porque, obviamente, é tranquilo o entendimento, é fácil o entendimento, mas assim, para a gente realmente poder consolidar isso, né? Porque é algo que nós vivenciamos, tá? E que vocês com certeza vão vivenciar isso ainda mais fundo, uma vez que vários de vocês, com certeza vão cair na educação ambiental formal, tá bom? Isso aí.
E umas questõezinhas que eu quero só ver, acho que são super fáceis, só para vocês aqui, é bom que eu quero ouvir a voz de vocês, tá? É até bom que nesse momento eu vou ter oportunidade de ouvir que vocês estão do outro lado, né? Que existe, além dessa luzinha da minha tela aqui do computador, existe, né? Vocês aí que estão me ouvindo atentamente, que só estão caladinhos porque vocês estão prestando tanta atenção, que aí vocês são até caladinhos, tá? Então, olha só. A educação ambiental é dividida em alguns segmentos para caracterizar o local em que é praticada, entre muitas outras coisas. Em relação à educação ambiental formal, qual alternativa refere-se a cada uma de suas características? Tá? Então, na verdade, aqui não deu para colocar as 5 opções. Leiam essas duas, não falem nada, veja se alguma dessas aqui são verdadeiras ou não. Eu vou passar para o próximo slide para vocês me falarem qual que seria a questão, tá bom? Qual que tá aqui, se tem alguma correta. Primeiro, né, vejam essas duas aqui. Posso passar de slide? Vou passar aqui, ó. Vamos lá. Vejam aí. Lembre que a pergunta é sobre a educação formal. Qual alternativa que vocês acham que seja verdadeira? Letra D. D de dado? Vamos ver. Eu também vou na D. Também? Então, deixa eu ver aqui. A educação ambiental formal é focada nos estudantes de diversos níveis e seus estudos são realizados nas instituições de ensino. Tá certinho, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Eu lembrava que não estava no primeiro slide. Bem, isso mesmo, gente. Vamos aqui à próxima questão. Questão 2. A multidisciplinariedade pode ser entendida como a associação de uma disciplina com os conhecimentos de outras, o que pode agregar bastante na compreensão dos alunos sobre um determinado assunto, né? De que maneira a multidisciplinaridade pode afetar positivamente a educação ambiental? Então, vejamos as opções. Qual seria a resposta? Gente, eu vou fechar aqui, vou pegar a listinha, vou perguntar. Letra B?
Letra B. Foi Vitor, não foi, Vitor? Pedro. Pedro, letra B. Deixa eu ver qual que é. Vamos ver se é B, Pedro. Bem, deixa eu voltar aqui qual que é a pergunta, né? De que maneira a multidisciplinaridade pode afetar positivamente a educação ambiental? Realizando conexões entre as diferentes fontes de conhecimento, complementando e contextualizando de forma mais abrangente as questões ambientais. Certinho, Pedro, é isso mesmo. Ok? Então, agora vamos. Eu quero que vocês me respondam. Se vocês não responderem, eu vou fechar aqui, ó. Aí, aqui pelo computador, eu tenho a listinha. Quero ver, quero ouvir vocês. Faça favor. Aquilo, deem sinal de vida, pelo amor de Deus. Próxima questão, que eu acho que tem mais uma. Tem. Olha só. A educação ambiental formal ou informal pode trazer grandes benefícios ao homem e ao meio ambiente. Um aluno que tenha recebido um bom aprendizado sobre educação ambiental na escola é capaz de. Então, vejam aí, qual que vocês me respondem. Engraçado. Qual a questão que vocês acham que seja correta? A. Vamos ver. Um aluno que tenha recebido um bom aprendizado sobre educação ambiental na escola é capaz de compreender que o homem é dependente do meio ambiente para o seu próprio bem-estar e sobrevivência. Certinho, é isso mesmo. Muito bem. Deixa eu ver se tem próxima. Não, a gente tem Kahoot. E eu quero ver que vocês estão aí do outro lado, viu? Vou pôr o Kahoot, vou gerar o Kahoot. Por gentileza, descartar. Deixa eu ver aqui, deixa eu aproveitar, deixa eu dar uma olhada. Olha a minha lista. Tem Letícia, tem Rafaela, tem Daniel, tem Vitor, tem Felipe, Gabriel, tem o Pedro, tem a Sara. E eu só ouvi voz do Daniel e do Pedro. Olha só que absurdo. E eu gosto tanto de ouvir a voz de todos vocês. Então, vejamos, hein, gente? Eu quero todo mundo ali participativo agora no Kahoot, hein? Faça favor. Deem sinal de vida. Vou gerar, vou colocar aqui para vocês. Educação ambiental. Lei. Aqui, teacher. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem que... Só um minutinho que eu não... Aqui. Gente, vê se tá projetado, que eu realmente... Está. Tá? Então, valeu, obrigada. Deixa eu colocar aqui, cadê? Educação ambiental, gente. Aqui. Aí, ó. E, por favor, entrem com o nome de vocês hoje. Não coloquem outros nomes, não, porque eu preciso saber quem aqui está participando. Tá? Por favor. Eu sei que vocês gostam, né, de outros nomes, mas hoje, deixa eu ver.
povo tá muito caladinho, tá muito sumido. Eu preciso saber quem tá aqui comigo. Vejamos, ótimo. Valeu, Daniel, Pedro, Vitor. Cadê meu povo? Felipe. Isso, Felipe. Tem Letícia, tem Sara, tem Rafaela. Tem o Gabriel Bolina, né? Tem mais gente. Por favor, quero todo mundo, quero ter a presença de vocês aqui. Joaninha é quem? É para entrar com o nome, para me saber quem é que está entrando. Por favor, Joaninha, você tá linda, mas coloca nome. Eu preciso de ver quem é que tá aqui comigo. Que o povo tá muito sumido, Joaninha. Coloca seu nome também, por favor. Preciso ver quem é que tá junto. Rafa, valeu, Rafa. Bom demais. Aí, será que Sara também vai entrar, Sara? Sara, é o Bolina? Sara? Isso, gente, valeu, obrigada. Cadê o Bolina? Deixa eu ver aqui. Continua projetado, gente, que eu fui mexer aqui, eu não sei se eu tirei da projeção. Continua. Ótimo. Então vamos, gente. Então, muito obrigada. É isso que, né? É importante vocês participarem. Senão eu fico deprê aqui do outro lado. Fico achando que eu tô falando. Para minha parede aqui, é fundo branco, não tem graça nenhuma. Então vamos, gente. Então vamos. Vamos, não é longo esse Kahoot, não, tá? Vejamos, tudo verdadeiro ou falso. Iniciar. Vejamos aqui. Educação ambiental pode ser dividida, segundo a Lei 9.795 de 1999, seção 3, em dois segmentos, formal e informal. Muito bem, essa é para dar boas-vindas, tá bom? Muito bem. Nossa, vocês foram tão rápidos que acho que aí, ó, mesma fração de tempo, quase, olha. Poxa! O interesse em trabalhar questões ecológicas acessíveis a toda a população inclui o público com necessidades especiais. Muito bem. Mas não vai achando que tudo é verdadeiro não, tá, gente? Ó, Felipe ficou espertíssimo. Próxima. A educação ambiental com aspecto formal é focada em ações não restritas ao ambiente educacional. Ai, perdão. Falso. Foi pegadinha para quem achou que ia ser mais uma verdadeira, né? Obviamente, aqui, ó, aspecto formal, focado em ações não restritas ao ambiente educacional? Não. Formal é ambiente educacional. Aquelas que não são restritas é o aspecto informal. Muito bem. Aqui. Isso serviu de pegadinha. É bom, é bom, é bom. Tem que ter pegadinha, senão vocês acham que é tudo verdadeiro. Bem, próxima. A educação ambiental com aspecto formal, descrita pela lei, é focada em escolas educacionais. Muito bem. Próxima. E aí o sobe e desce. Eu adoro o movimento das cadeiras. Próxima. Educação ambiental formal é desenvolvida como prática contínua, integrada, apresentando-se com amplitude multidisciplinar. Verdadeiro. Opa! Vocês estão aí, jogo rápido no gatilho aí. Muito bem. Próxima. Ufa! Loucura! Sobe e desce total aqui.
Vejamos, mas o Vitor tá ali e a Sara logo em seguida, hein? Vocês fiquem espertos aí, ó. Vamos ver a próxima. O que vocês vão marcar? As instituições de ensino não devem se comprometer adotando práticas sustentáveis e racionais. Tá super fácil, né? Falso. Ainda foi pegadinha, né? Falso. Eu tô vendo que na hora que eu caí, nossa senhora, não subo nunca. Uma loucura. Não, aí é que tá. O seu desafio é não cair. Fique esperto. Não é só isso, né? Então, muito bem, ainda foi pegadinha, né? Porque as instituições de ensino, elas devem se comprometer adotando práticas sustentáveis, né? É importante aquilo que a gente comentou. Não é só a fala, né? Tem que ser fala e exemplo. Caminham juntos. Professor, instituição, isso tudo é importante. Aqui. Nossa, mas agora só ganharam pontos. Não teve nem sobe e desce, né? Muito bem. Próxima. Vejamos, fiquem atentos. É importante que os professores desenvolvam habilidades e atividades sustentáveis e que realmente elas exercitem. Muito bem. Verdadeiro. Todos acertaram. Esse é clássico, né, gente? Só ganharam pontos. Próximo. O apoio da escola na elaboração de atividades sensibilizadoras ambientais forma cidadãos e famílias conscientes. Muito bem. Ponto. Ganharam ponto. Eu gosto quando tem sobe e desce. Tem que ter pegadinha aí para vocês. Educação ambiental informal apresenta um caráter semelhante em relação à educação ambiental formal. Respeita as escolas. Tem um aí que não respondeu. Isso. Falsa? Por quê? Não é um caráter semelhante. Educação ambiental informal é um caráter diferente em relação à educação ambiental formal, né? Por quê? Ela aqui é restrita às escolas e lá não, né? Então, é diferenciado. E ainda assim, só ganharam pontos. Ah, meu pai do céu, tem que arrumar uma pegadinha de com força aí para vocês. Educação ambiental informal é baseada em trabalhos coletivos, constituída através de situações problemas, verdadeiro ou falso. Foi pegadinha para alguém aí. Ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira. Não tem nem o que comentar, né? Ainda foi pegadinha. Vejamos a próxima. Educação ambiental informal é designada como ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Muito bem. Bom, também que vocês estão acertando, né? A maioria está acertando todas. Educação ambiental formal inclui participação de empresas privadas e públicas em conjunto com escolas, universidades e ONGs em programas ambientais. Falso, né? Porque é educação ambiental informal, tá? Cai! Não preciso nem olhar que caí. Foi pegadinha. E aqui, tá, gente? Eu coloquei toda assim abreviadinha, é porque aqui tem limite, eu não pus nem, não tive a oportunidade nem de colocar o ponto final, tá? Para fazer uma frase que pudesse ser lida, mas ao mesmo tempo, assim, enxugando, tá bom? Isso aqui não é questão de preguiça, não. É porque fica feio, né? Então, vejamos. Vamos ver se teve mudança de cadeira aqui. Tananana! E teve. O Pedro agora desbancou. Pedro Manso. Isso aí, Pedro. Adoro mexidas. Tem que ter mexida para ter emoção, tá? Muito bem, ótimo. Não é nada pessoal, não, tá? A educação ambiental informal tem como público-alvo toda a sociedade. Porque se eu pudesse, todo mundo ficava no pódio.
Tem aí um para responder. Meu pai. Ô, Vitor, eu fiquei feliz, não foi porque você caiu do pódio, não, tá, Vitor? É porque eu gosto de emoção aqui. Não, Tá? relaxa. Só não posso ficar abaixo do Daniel. Abaixo do Daniel eu não aceito, não. Entendi. Tá. Gente, tem um aí que. Será que ficou travado? Eu acho que travou, porque olha, não vai. Tem uma pessoa que não respondeu. Vejamos. Se uma pessoa responde e perde. Verdadeiro, né? Informar o público-alvo é toda a sociedade. Muito bem, acho que é a última agora. Vejamos. Não, tem mais duas. Tem mais duas. Então, a penúltima. A educação ambiental inclusiva, que proporciona às pessoas com deficiências de inserção dentro do contexto ambiental. Verdadeiro ou falso? Será que alguém abandonou? Tô achando que alguém abandonou o jogo. A internet deve ter caído. É, pode ser. Mas se quiser voltar, ó. Ok? Eu acho que eu vou passar aqui, né? Estranho. É uma eternidade que a gente observa assim para passar os segundos. Deixa eu ver aqui. Vejamos. Não, já está um pouco. Se eu entrar, ela perde a oportunidade. Foi. Muito bem, verdadeiro. Todos acertaram. Vamos para a última, para definir o pódio. Fiquem atentos. Aí. A atuação da educação ambiental, formal ou informal, é uma das principais ferramentas voltadas para a solução de problemas ambientais. Nossas foram. Vocês marcam antes de ler? Será que vocês são tão rápidos aí para poder ler? Olha, o meu tá travando, então tô dependente de você. É Sempre. mesmo? Aqui Pois em é. casa também. Ué. É, tá travando. Será que... Eu acho que eu posso pular aqui, né? Deixa eu ver. Porque me parece que tem uma Não pessoa aí anula a que... questão, não? Hã? Se Eu você acho, pular, não anula, não? Anula eu não, acho que só eu corta o vou... tempo. É, acho que se eu pular... Acho que a pessoa abandonou mesmo. Aí, né? Verdadeiro, a maioria acertou. Vejamos ao pódio. Sara, Vitor e Pedro Manso. Oh, que beleza, todos vocês. Obrigada por vocês terem participado. É aquilo que eu falo, mais importante é a participação. Por isso que eu gosto do Kahoot, porque é uma maneira que eu tenho de estar aqui e de ver. Olha, foi considerada apenas uma pergunta difícil, que seria aquela toda simplificada, tá? Aqui, apenas 25% acertaram. Que educação ambiental formal inclui participação de empresas privadas e públicas em conjunto com escolas, universidades e ONGs em programas ambientais, né? Que, na verdade, ela é aqui é educação ambiental informal, né? Tem ONG, é informal, tá bom? Aqui, vocês saíram muito bem, 73%, né? Responderam ali de uma maneira correta, tá bom? Bem, gente, com isso a gente chegou no nosso horário de intervalo. Na volta, eu vou começar, inclusive, explicando para vocês a atividade da segunda etapa, tá bom? Para a gente depois dar prosseguimento, mas isso é muito importante. Não percam, não, por favor, tá? Porque senão depois é motivo de dúvida e é tudo valendo ponto.
Beijão para vocês, obrigado por terem participado do Kahoot, tá? Beijão, a gente volta já já.